Então, na realidade, a gente só precisa terminar aqui o problema, né? Porque definimos ali a equação 16, agora que era a equação 13, só que na forma adimensional, e aí o ETSL é a função desse bando de parâmetros aqui, né? Do número de transição de fases, da relação entre as difusividades térmicas, da temperatura de fusão, da temperatura TC que está sendo aplicada e das condutividades térmicas, certo? Então, ela é uma equação transcendental, ela tem que ser resolvida numericamente, tá? E aí várias formas de resolver por né, substituições sucessivas ou Newton-Raphson, não vem ao caso aqui, tá? Mas ela não pode ser resolvida analiticamente. E aí, finalmente, né, de posse do valor do ETSL, nós podemos calcular o fluxo de calor pela parede. Né? Sua definição, que duas linhas é igual a zero, aí transformo para a variável de similaridade ali, né, eu uso a regra da cadeia, eu tenho quem é o delta dz, eu tenho quem é o dt delta igual a zero, né, e fico com a minha relação para o fluxo de calor. Tá? Notando que aparece sim o ETSL, então, na verdade, se o que eu quiser calcular é simplesmente o fluxo de calor, né, parâmetro de engenharia, digamos assim, né, e diga-se de passagem, o fluxo de calor decai com a raiz do tempo, certo? Né? Basta calcular o ETSL. Né? Eu resolvo aquela equação transcendental, calculo o ETSL, não preciso calcular os perfis e está resolvido o fluxo de calor. Tá? É simples assim, tá bem? Então, simples assim, mas na verdade não tão simples. Né? Existe uma situação que consegue ser mais simples do que essa que a gente está descrevendo, que é essa seção 5.2 que eu coloco aqui. Tá? Ou seja, eu estou mostrando o limite do crescimento de fase lento, certo? Que corresponderia ao avanço lento da interface, certo? Então, se a gente foca agora né, num limite de ETSL pequeno, ou seja, ETSL tendendo a zero, né, esse limite ele representa os casos em que a interface entre as fases se move bem lentamente. Tá? Então, isso vai ficar bem claro de se ver aqui. Né? Tá? A gente já teve esse papo de comparar tempos, escalas de tempo características e tal, né? Então, muito dessa seção 5.2, de focar nessa região em que o crescimento da, da interface é lento, né? E isso simplifica bastante, né? Passa por isso, tá? Então a gente tem aqui na definição do ETSL, certo? A definição do ETSL, né? Ele é ZSL sobre 2 raiz de alfa ST, então isolei aqui o ZSL e toma sua derivada no tempo, ou seja, a taxa de variação do ZSL, ou seja, a velocidade da interface, é dada por isso aqui, é o ETSL vezes raiz de alfa ST. Então, eu só coloquei essa expressão aqui explícita, né? Fiz essa análise aqui, só para esse algebrismo, melhor dizendo, só para mostrar que um valor pequeno de ETSL resulta numa taxa de variação de interface lenta, certo? Porque a sua velocidade é diretamente proporcional ao valor de ETSL vezes essa velocidade característica da difusão aqui no meio, tá? Tá bom? Então, um ETSL pequeno significa sim um avanço da interface bem lento, tá? E aí, para fixar a ideia que eu quero passar né, dessa sessão, para fixar a ideia que eu quero passar nessa sessão, vamos considerar o líquido como sendo isotérmico. Tá? Então, o líquido está a temperatura constante e está a temperatura TF. Então, não tenho aquele superaquecimento do líquido numa temperatura TI. Tá? Ele já está todo na temperatura TF. Tá bom? Então, nesse caso, aquela equação 16, que é a relação de acoplamento interfacial adimensional, né, escrita em função do ETSL, ela se reduz a essa expressão aqui, ou seja, basicamente eu só vou ficar, né,
vocês podem voltar e ver que se a gente cortar todo o termo referente ao gradiente de temperatura no líquido, né, ao fluxo de calor no líquido, o fluxo de Fourier no líquido, vai ver que só vai sobrar o termo de calor latente, onde aparece o número de transição de fases, né, e o termo de calor sensível no sólido, tá bom? Então a gente tem essa equação 18 aqui, tá? E aí aparece aqui um ETSL, o exponencial de ETSL ao quadrado, a função erro do ETSL e 1 sobre o número de transição de fases ou o número de estágio, tá? Então, lembrando que a gente está olhando para o limite ETSL tendendo a zero, né, pequeno, a gente pode pegar essas funções aqui, né, essas funções matemáticas exponenciais, erro exponenciais e erro, né, e fazer uma expansão em série de Taylor dela, porque o ETSL é pequeno, né? Então o argumento das funções é pequeno e aí elas podem ser aproximadas por essas expansões em séries, tá? Isso aqui tem, essas expansões em séries tem em qualquer lugar, digamos assim, tá? Em qualquer livro ou na web mesmo deve ter um compêndio dessas expansões. Então a gente faz a expansão e toma só os primeiros termos, tá? Geralmente é isso que se faz quando o argumento é pequeno. Então, exponencial de ETSL ao quadrado é essa série aqui, ó, 1 mais ETSL quadrado 1 fatorial, menos ETSL 4, 2 fatorial e por aí vai. Né? E a função erro é também essa expansão em série aqui. Tá? Então, tomando os primeiros termos das séries, respectivas séries, né, e substituindo aqui na equação 18, deixa eu só levar um pouquinho mais para cá, eu tenho o seguinte, ó, eu vou ter raiz de π ETSL, né, permaneceu aqui. 1 é o ESP de ETSL2, que eu peguei só o primeiro termo. E o 2 ETSL sobre raiz de π é esse cara aqui que eu só peguei o primeiro termo, tá? Igual a 1 sobre PHS. Ou seja, organizando aqui, vai cortar π com π e tal, a gente vai ter que nessa região de crescimento lento e ETSL tendendo a zero, né, eu posso calcular o ETSL a partir daquela expressão 19 ali, tá? É uma expressão muito mais simples, ou seja, se o crescimento for lento, né, ou seja, se o ETSL for pequeno, tender a zero, ele pode ser calculado a partir daquela relação, tá? Que é uma aproximação de primeira ordem, a gente diz, porque eu estou pegando só os primeiros termos, tá? Só que tem mais ainda, tá bem? Tem mais porque, na verdade, né, o que essa expressão aqui está nos dizendo, né, esse ETSL igual a 1 sobre raiz de 2 PHS, o que ele está dizendo é que, tudo bem, para que o ETSL seja pequeno, que é a condição imposta inicialmente, né, fisicamente eu preciso ter um número de transição de fase elevado, ou seja, condições que me levam ou que me fornecem condições de operação do problema, né, que me fornecem ou que resultam em um número de transição de fase elevado, né, no caso o extremo tendendo ao infinito, né, se isso acontecer, como está dito aqui, então o ETSL vai ser zero, porque eu tenho essa condição que está me permitindo dizer isso. Tá? Então, se o número de transição de fases é alto, tende a infinito, né, o ETSL é pequeno e vai para zero. E o número de transição de fase, recordando ali, é HSL sobre CPS TF-TC, certo? O que significa que, para que ele seja muito grande, né, o CPS TF-TC tem que ser muito menor do que o HSL, certo? Ou seja, aquele calor que é liberado na interface, né, no processo de solidificação, é muito maior do que o subresfriamento que eu tenho ali no meu problema para poder suprir, né, proporcionar aquele processo de solidificação, tá? Resultar no processo de solidificação. Então, a energia liberada na interface é muito maior do que aquela disponível, do que o subresfriamento disponível, tá? Então, isso vai fazer com que a interface se mova lentamente, tá? Então, aquela interpretação, aquela conclusão que a gente tirou ao interpretar fisicamente o número de transição de fases, ele está aparecendo aqui de novo, tá? Mas está aparecendo, na verdade, começando
a gente começou forçando o ETCL ser pequenininho, né? E não indo pelo lado do PHS, né? Mas logo se viu, pelo resultado que se obteve aqui nessa equação 19, que uma coisa está relacionada à outra, né? Eu vou ter o ETSL tendendo a zero quando as condições do problema forem tais que o PHS vai ser infinito. Tá? E para nossa sorte, né, isso é importante que se diga, para nossa sorte, por exemplo, a substância que mais tem importância para nós, que seria a água, soluções aquosas, né, ela tem, geralmente o número de transição de fase ele é elevado, tá? Porque o HSL da água é bem grande. A entalpia de solidificação da água, assim como a entalpia de vaporização, que é maior ainda, né, ela é bem grande. Tá? Então, para condições típicas aí de engenharia e tal, problemas de solidificação e fusão, o número de transição de fase já vai ser bem grande. Na verdade, é a primeira coisa que a gente tem que ter um problema, né, de solidificação, é calcular o número de transição de fase, porque com ele, né, sendo ele grande, como a gente está vendo aqui, a gente vai poder fazer uma simplificação que é bem importante, tá? Que nós já vamos ver agora. Então, só para a gente fechar esse clipe, né? Não coube tudo numa página só aqui, tudo bem. Eu vou querer comparar o tempo característico, a escala de tempo característica da difusão, né, de calor no sólido, com a escala de tempo característica da variação da posição da interface. Tá? Lembra que essa discussão ela já apareceu antes, quando nós estávamos falando daquele problema do tanque, da membrana do tanque. Né? Nós tínhamos a escala de tempo característica da difusão na membrana e a escala de tempo característica da variação da concentração nos tanques, que seria o contorno, certo? Tá? Quando uma era muito mais rápida que a outra, né? A primeira sendo a escala de tempo característica da difusão no meio, era muito mais rápida do que a variação do contorno, uma coisa poderia ser simplificada, né? Ou seja, nós poderíamos admitir que o problema era pseudoestacionário. Tá? Então agora eu vou querer fazer a mesma coisa, eu vou querer comparar a escala de tempo característica do meio, né, da difusão no meio, da difusão de calor no meio, ou seja, naquela camada de sólido, com a variação do contorno. No caso aqui, o contorno não são as temperaturas que estão variando, né? As temperaturas são as mesmas, certo? A temperatura TC é a mesma, a temperatura TF é a mesma. Mas o que está variando é a posição da interface. Tá? Então, eu vou querer comparar essas duas escalas de tempo características, da difusão no meio, quanto tempo demora, em termos de escala, para o calor fluir naquela placa sólida, com a posição, a espessura da placa, tá? A variação da espessura da placa. E isso é o que está mostrado aqui, mas por questão de tempo eu vou dar uma pausa para gravar em outro clipe, tá?